Olá, pessoal. Meu nome é Maurício Tusvou, eu sou repórter da Carta Capital no Rio de Janeiro. Hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto muito interessante que está em voga, que é a retomada das relações, né, do Brasil, do governo brasileiro com a África, com os países africanos. E para isso nós vamos entrevistar aqui o professor João Bosco Montes, professor de Relações Internacionais da Universidade de Fortaleza, especialista nas questões africanas e também presidente do Brasil África Institute, o Instituto Brasil África, né, portanto, que está organizando o Fórum Brasil África, que acontecerá em breve aqui no Brasil. E, professor, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer falar com você, falar com os espectadores da Carta Capital. E esse tema, de fato, é um tema importante para o Brasil e para o mundo, a retomada da relação do Brasil com o continente africano. Professor, nós vivemos um contexto, né, como o senhor está falando, aí, diferente em relação à África, né? Nos últimos 4 anos, né, que tivemos no governo Bolsonaro, a relação diplomática, econômica, comercial, que seja do Brasil com os países africanos, ela se reduziu ao mínimo necessário, né, para manter as alianças comerciais em voga, mas isso agora vai passar por um novo momento, certamente. A disposição para isso do governo foi revelada pela própria passagem do presidente Lula pela África. Eu queria que o senhor falasse sobre esse contexto atual da relação com a África e, dentro desse contexto, qual o papel do Instituto que o senhor preside e qual a importância desse fórum, que o senhor falasse um pouco sobre o fórum que acontecerá também. Primeiramente, o que o ex-presidente Bolsonaro fez de distanciamento do Brasil com o mundo foi muito danoso, não apenas com a África. Não houve uma política definida de qual geografia o Brasil teria como sua prioridade ou qual latitude no globo o Brasil dialogaria. E com a África foi muito ruim. O presidente Bolsonaro sequer visitou, durante os 4 anos, qualquer um dos 54 países africanos. Isso foi muito ruim, porque, de alguma maneira, deixou o Brasil distante do mundo e deixou o Brasil muito distante da África. Agora, com o retorno do presidente Lula, na sua terceira passagem como presidente brasileiro, ele já definiu que a África volta à sua atenção. Ele debutou outra vez na África, visitando de forma oficial a Angola recentemente, depois de uma ida à África do Sul, e em Angola ele definiu, apresentou uma agenda internacional incluindo a África. Isso é muito bom, tem uma simbologia muito importante, porque fala com a África de uma forma horizontal, entendendo que a cooperação Sul-Sul ela é muito importante, e nós, no Instituto Brasil-África, desde a sua fundação, desde a sua gênese, em 2013, nós temos como métrica, como definição, como base, a aproximação de boas práticas entre o Brasil e a África. O Brasil tem muito a ensinar, mas o Brasil também tem muito a aprender com os nossos irmãos africanos. E nós tentamos tirar, desmistificar, mudar o paradigma que alguns têm de que o Brasil pode apenas ensinar a África. Nós temos uma troca comum. O Brasil deve muito aos nossos irmãos, aos nossos parceiros africanos. Então, o Instituto Brasil-África tem essa identificação, tem essa determinação, e o Fórum Brasil-África, que você mencionou, é talvez o ambiente mais favorável para que as boas experiências, as boas práticas sejam conhecidas. Nós vamos para a 11ª edição do Fórum, portanto, já tivemos 10 edições pretéritas que demonstram que, até aqui, nós temos sido bem sucedido naquilo que nós fazemos, que é trazer líderes africanos a nível de chefe de Estado, chefe de governo, ministros, agentes públicos, também o setor privado e a sociedade civil, para discutir um tema específico. Este ano, 2023, o tema será comércio. E eu costumo dizer que sem trocas comerciais não há desenvolvimento. O Brasil, qualquer nação do mundo, precisa comprar e vender. E o Brasil precisa também, nesse momento, se reposicionar para transformar os seus ativos em riquezas mais objetivas. Nós precisamos deixar de vender matérias-primas e fazer trocas comerciais com produtos de valor agregado. E, nesse contexto, o continente africano é um parceiro fundamental pela sua escala, pelo seu tamanho, pela sua população. Nós estamos falando de um continente com 54 nações, nós estamos falando de um continente com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, estamos falando de um continente que tem uma população jovem, que em alguns países chega a 70% da população, estamos falando de um continente que tem
a maior quantidade de terras aráveis do planeta, e só alguns dados, só para iniciar essa nossa conversa, mas para dar a ideia de que sim, o Brasil e a África voltaram a conversar, e o momento atual ele tem muitas boas perspectivas para o futuro. Professor, a gente sabe que as relações assim, entre o Brasil e os países africanos elas não vão ser reconstruídas, né, da noite para o dia. Mas como o tema do próximo fórum, como o senhor falou, é a questão comercial, e na questão comercial é possível haver uma agilidade maior, né? Eu pergunto para o senhor, quais estariam em vista hoje, né? O que nós podemos vislumbrar como parcerias hoje com o continente africano, em termos econômicos e comerciais, seja em termos de setores ou em relação a quais países seriam os parceiros preferenciais? De modo geral, as pessoas têm uma ideia de que o Brasil pode comercializar, pode ter mais lógica de mercado com os países de língua portuguesa no continente, que são cinco. Nós estamos falando de Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Nós estamos falando de 5 países de um total de 54. Então, tem aí 49 países para serem considerados. Estes 5 países são importantes e o componente linguístico é muito relevante, porque a língua, a comunicação, ela ajuda, mas isso não pode resumir no continente tão grande com esses 5 países. E, obviamente, tem países que têm mais escala do que outros. Luanda e Maputo, as duas capitais de Angola e Moçambique, têm escalas, têm tamanhos, têm envergadura maiores do que outras capitais, por exemplo, desses 3 países. Mas eu diria que Angola e Moçambique têm um papel importante nas trocas comerciais, diria mais Angola, porque também nós temos uma ligação aérea, e aí é um ponto que a gente pode conversar daqui a pouco, a necessidade de ter conexões aéreas. Mas eu diria que há outras nações distribuídas, pulverizadas no continente africano, que precisam ser compreendidas. A Nigéria, por exemplo, que tem mais de 200 milhões de pessoas, é uma população maior do que o Brasil, hoje se estima que tem 220, 230 milhões de pessoas, é um país importante para ser considerado. Nós não podemos deixar de fora a África do Sul, pela sua geografia, a sua geoestratégica, a sua política, tudo isso precisa ser considerado. Quênia também, pela sua localização específica ali no leste da África, no Chifre africano. O Egito, com um potencial gigantesco, 80% da proteína que o Egito consome é brasileira e pode aumentar, e o Egito pode ser a passagem para o norte africano, mas também ali para o Golfo. Eu estive recentemente na Líbia, eu digo recentemente, há 3 meses, e a Líbia, apesar de a gente não ter um conhecimento muito grande, pode ser um grande parceiro do Brasil por um motivo muito específico. Há muito o que fazer. Depois da morte do presidente Gaddafi, o país ficou isolado. Então, aquilo que não foi feito, ou que foi interrompido durante o período do Gaddafi, o Brasil pode recuperar infraestrutura, aeroporto, porto, rodovias, saúde, hospital, tudo que é infraestrutura, o Brasil pode responder. A República Democrática do Congo tem um bioma muito parecido com o brasileiro. A floresta da Bacia do Congo é muito parecida com a floresta brasileira. E nesse momento que a gente vive uma discussão muito intensa sobre mudanças climáticas, preservação dos ecossistemas, o Brasil e a República Democrática do Congo podem conversar, e o presidente daquele país esteve no Brasil durante a reunião que o presidente Lula fez recentemente na Amazônia, para discutir uma agenda trazendo o negócio para o centro do debate. Eu estou mencionando aqui alguns países, Maurício, para dizer que há uma possibilidade muito grande de negócio em diversas frentes. Se nós olharmos para o Marrocos, hoje que fornece quase 75%, 72% do fosfato que nós usamos nos nossos fertilizantes, esse país não pode deixar de conversar conosco. Se você olhar, por exemplo, para Cabo Verde, que é um país pequeno, que tem 500 mil pessoas, tem mais cabo-verdianos na diáspora do que no próprio país, mas a localização geográfica nos liga, né, tanto de forma aérea como de forma marítima, ao continente africano e, eventualmente, à Europa, pode ajudar as trocas comerciais. Qual é o grande apelo, qual é a grande lógica? É que nós precisamos conhecer
às individualidades de cada país. Claro que uma nação não pode ser comparada a outra na sua escala, no seu tamanho, na sua economia, mas tem um dado importante: dos 10 países que mais cresceram, que tiveram suas economias mais pujantes em 2021, nós estamos falando aqui de pandemia, 2022, 7 estão no continente africano. Isso significa muito. Se nós olharmos para os nossos parceiros, para os potenciais parceiros, nós temos que identificar qual é a resposta. E, nesse contexto, a resposta só vai acontecer se tiver o envolvimento do setor privado. E é isso que eu tenho advogado sempre tendo chamado a atenção. O governo tem o seu papel, a diplomacia presidencial é importante, mas os empresários precisam ser convidados para essa discussão. Os empresários eles vão atrás de oportunidades quando as oportunidades são eficazes. E aí você precisa tirar as escamas dos olhos daqueles que não entendem, que não conhecem, e dar para eles a oportunidade de decisão, mas baseado em fatos, em ações concretas. Professor, o senhor citou a questão das empresas. Isso é muito interessante porque a presença das empresas brasileiras no continente africano já foi maior, né? E eu queria que o senhor perguntar para o senhor sobre a possibilidade, tendo em vista que talvez, assim, que me venha à memória, as empresas que mais tivessem projetos no continente africano, salvo engano, seria a Petrobras e a própria Odebrecht, e tendo acontecido o que aconteceu, né, em relação à quebra das empresas e mudança de nome, o próprio mercado ter ficado desestruturado de construção, qual a avaliação que o senhor faz sobre a possibilidade de aumento, de um novo aumento dos projetos envolvendo empresas brasileiras em solo africano? A gente vilanizou muito, durante algum tempo, a Odebrecht, ou vilanizou a Petrobras pelos os fatos que aconteceram, a Operação Lava Jato, e eu digo que o desmonte, a destruição das empresas foi um grande problema, um grande dano que ocasionou para as empresas, individualmente, o seu CNPJ, mas também para a empresa brasileira. Eu me lembro de ter visitado diversos países e ver as construções feitas não apenas pela Odebrecht, mas de outras empresas que se chamavam Correia, OAS, empresas que tinham um DNA muito próprio, empresas que representavam o Brasil. E essas empresas elas foram destruídas. Bom, nós temos agora um novo momento. Os empresários precisam tomar gosto. Os empresários brasileiros, é uma crítica que eu faço, eles tomam gosto quando existe uma chancela financeira, uma chancela de financiamento para os seus empreendimentos. Isso é muito ruim. Os empresários, obviamente, precisam de financiamento em qualquer lugar do planeta, do Brasil, em qualquer outra região, mas os empresários precisam ter a capacidade de fazer os seus próprios investimentos. Eu não advogo que o governo, que qualquer bandeira, qualquer organização governamental, ela tem que financiar as empresas. Elas têm que financiar quando há possibilidade de retorno para as empresas e para quem oferece financiamento. Mas o presidente Lula, quando iniciou a sua caminhada com a África, em 2003, eu me lembro que ele disse muito simplesmente, de forma muito clara, de que a África seria prioridade para o seu governo. Eu digo simples, porque é uma revelação que vem do chefe de Estado, do governo, que diz: vamos colocar a ação com a África. E ele levou consigo diversos empresários para a África que nunca tinham ido para a África. E aí alguns tomaram gosto pela África. Outros foram mais ou menos seduzidos pela ideia que o presidente brasileiro dizia que a África era importante. Isso, naquele momento, foi muito relevante. Mas nem todos os brasileiros, os empresários brasileiros que tomaram gosto, continuaram. Porque tem 3 palavras que eu costumo usar no contexto africano. Tem que ter perseverança, tem que ter insistência, tem que ter teimosia. Se não tiver esses 3 argumentos, rapidamente você desiste. Eu vi muitos empresários desistirem, porque chega numa região que é diferente não é errado, mas dá a ideia de que não dá certo. Não dá certo porque precisa ter a paciência, precisa insistir, precisa ser teimoso mesmo. Teimoso, às vezes, você nem entender muito bem. Eu tenho visitado o continente africano de forma muito intensa
Dos 54 países, eu já estive em 44. Alguns com muita frequência, muitas vezes, dezenas de vezes. Outros com menos frequência. Mas em todos esses lugares que eu vou, eu vejo uma grande oportunidade, um grande potencial, porque os africanos têm gosto em conversar conosco. Os africanos, tanto a nível de governo como a nível empresarial, eles têm vontade de ir para a conversa seguinte, de ir para o estágio consecutivo. E os africanos esperam isso também no Brasil. A paciência histórica que os africanos têm, os brasileiros também precisam ter. Então, as marcas que você mencionou, Odebrecht e Petrobras, que saíram do continente africano, precisam retornar. Eu falei há pouco tempo que estive na Líbia, e eu vi 3 palavras com muita insistência na África. Era a palavra Odebrecht, a palavra Petrobras e a palavra Lula. Essas 3 palavras significam o quê? Nós estivemos em um determinado momento e saímos. Mas eles estão dizendo, olha, tem aqui uma chance gigantesca, porque o espaço de vocês ainda está na nossa memória. Tem uma memória afetiva muito importante. E isso é um grande ativo que nós precisamos reconhecer. E eu estou falando isso como cientista, como alguém que se debruça nesse tema, que tenta entender as peculiaridades, aquilo que a linguagem corporal diz, aquilo que a mídia não mostra, aquilo que está nas entrelinhas. E o que eu entendo é de que o Brasil tem um espaço muito grande. E aí tem um contraponto que nós podemos apresentar para grandes atores que chegaram mais recentemente e que ocuparam espaços que o Brasil perdeu. Estou me reportando ao que eu mencionei no começo da nossa conversa, dos 4 anos de abandono da política externa, principalmente a África do ex-presidente brasileiro. O Brasil tem um ativo muito importante, que é a tropicalização de experiências. Nenhum país do mundo, China, Índia, Turquia, Japão, Estados Unidos, nações europeias, nenhum país tem o que o Brasil tem. Se o Brasil venceu etapas, se o Brasil, nos 40 anos passados, saiu da sua situação, muitas vezes de indigência em alguns setores, se o Brasil deixou de ser importador de produtos e passou a ser grande produtor, isso pode ser também transferido, obviamente, respeitando, e eu enfatizo isso, as particularidades de cada país africano, pode ser transferido para o contexto africano. Então, essa tropicalização da experiência, Maurício, ela é fundamental quando a gente coloca sobre a mesa. E os africanos têm isso como um valor muito importante. Dito isso, nós temos muitas oportunidades para as empresas, não apenas para aquelas 2 que você mencionou, e tem algumas empresas que já estão no continente africano. Nesses dias, nós estamos lançando um mapa de oportunidades para empresas do Nordeste brasileiro no contexto africano. É uma radiografia que o Instituto Brasil-África fez para dizer para os empresários do Nordeste do Brasil que a castanha de caju processada tem espaço, que o móvel tem espaço, que as roupas têm espaço, que as frutas têm espaço no contexto africano. Diversos ambientes, diversos produtos, melhor dizendo, brasileiros, têm espaço em prateleiras africanas. E nós precisamos tomar partido disso no sentido mais positivo. Nós que fazemos essa agenda, que animamos a agenda, eu digo isso com muita alegria, temos a responsabilidade de animar aqueles que não conhecem. Professor, o senhor citou a China, e a China, sobretudo nesses anos de ausência, digamos assim, do Brasil, né, ela confirmou, né, consolidou o seu papel de seu lugar de principal parceira comercial dos países africanos. Enfim, isso não é uma novidade, a China é assim quase o mundo inteiro. Mas eu pergunto para o senhor, como o Brasil pode se inserir, o Brasil que está chegando de novo agora para essa relação com os africanos, ele pode se inserir nesse contexto de parceria comercial, tendo em vista, né, o novo momento dos BRICS, inclusive com ampliação, né, com sua ampliação e o Banco dos BRICS,
a presidente Dilma Rousseff, ex-presidente Dilma Rousseff lá presente. Como o Brasil pode aproveitar essa oportunidade dos BRICS para poder aumentar a sua presença na África? Eu já tive chance de falar sobre o enlargamento do bloco, do clube dos BRICS, e a chegada agora de mais 2 países africanos, Egito e Etiópia, é muito importante. São 3 países que fazem parte de um conjunto que inclui outros, Arábia Saudita, Irã, Argentina, mais os que já existiam. A China é um ambiente muito peculiar. Não dá para nós sentarmos à mesa com os chineses e aumentarmos a quantidade de zeros no cheque que nós eventualmente venhamos a escrever, porque eles têm muito mais recurso, têm muito mais fôlego do que nós ou qualquer outra nação do globo. Então, não dá para jogar com essas cartas. O Brasil tem outras condições. Eu acabei de mencionar aqui a tropicalização de experiências. A China nunca produziu alimento como o Brasil produziu. A China nunca teve ações de tratamento de saúde tropicais como o Brasil fez. A China nunca teve uma necessidade de infraestrutura que foi resolvida de forma eficiente pelas suas empresas, como o Brasil fez. O Brasil pode ocupar o seu espaço? Pode. Eu acho que a gente não deve pensar que o Brasil vai competir com a China. Eu acho que o modelo mais funcional, mais inteligente, é o Brasil, com a China, entrar em espaços africanos, dentro das suas capacidades. Você mencionou o Banco dos BRICS, que é um organismo multilateral, que tem a sua própria vida e não deve se confundir com o bloco, não tem outro nome no momento, apesar de não ser um bloco, com o conjunto dos países que formam os BRICS. O Banco dos BRICS, que tem a China e o Brasil como shareholders, né, como sócios, esses 2 países têm a mesma capacidade de decisão nas ações do banco em qualquer lugar, inclusive na África. Nesse sentido, o poder que a decisão brasileira e a decisão china tem são exatamente iguais. Mas eu queria voltar ao ponto de que a China, ela durante algum tempo, ela foi vilanizada. Havia algumas pessoas que falavam, alguns falam ainda no entendimento de forma equivocada e até preconceituosa, de que a China tem uma ação imperialista no continente africano. A China chegou na África com um pacote muito bem definido. As necessidades de infraestrutura no continente africano são muito grandes. Nós estamos falando de economias que estão muito fragilizadas e de nações que estão muito jovens, nações que tem algumas que nem 2 décadas têm de existência. Isso precisa ser entendido que para as conversas e para as negociações, que elas precisam ser rápidas. A China, então, chegou com um pacote de investimento, de infraestrutura, e a China chegou com uma necessidade muito grande de aquisição de matéria-prima, de matéria-prima que na China não existe e que a África pode abastecer, pode resolver. Ora, a equação está feita. A China chega para resolver uma necessidade urgentíssima de infraestrutura, rodovia, ferrovia, hospital, aeroporto, e a China adquire algo que tem abundância naqueles países. Com o tempo, a relação mudou. E eu tenho acompanhado isso já há alguns anos. Os líderes africanos, eles entenderam que precisavam conversar com a China agora sob uma nova concertação, envolvendo outros atores, inclusive, envolvendo não apenas país a país, mas envolvendo, que nós chamamos na África, de comunidades econômicas. Então, muitas vezes a conversa que o governo, a empresa chinesa, tinha com Botsuana ou com Malawi, pegando 2 países da África Austral, agora a China conversa com esses países de forma bilateral, mas também conversa com a SADC, que é a Comunidade Econômica
da África Austral. Isso é para dar um peso maior nas convergências de interesses. E isso também entrou no contexto da União Africana. Então, eu entendo que o Brasil não deve, Maurício, tentar uma briga de espaço com a África para usar mais recursos, que nós não temos, não é a nossa lógica, e nós devemos, então, buscar outra alternativa, e eu entendo que a alternativa é trabalhar em conjunto. E a China não pode ser o inimigo do Brasil. A China deve ser um parceiro do Brasil. Claro que a China tem os seus próprios interesses e o Brasil tem os seus interesses também. Mas os interesses, em algum momento, podem ter pontos de interseção. E eu acho que a riqueza, a beleza, é nós entendermos o que nos une mais do que nos separa. Professor, o senhor citou, né, que a África hoje é o continente com a população mais jovem do mundo. Nós temos aqui no Brasil um contingente expressivo de refugiados africanos, né, muitos deles jovens, né, que tanto nos seus países de origem, né, como aqui no Brasil também, encontram muita dificuldade para acessar o mercado de trabalho, enfim, uma realidade que os brasileiros também sofrem, né, os brasileiros de baixa renda, mas no caso dos africanos isso é gritante, sobretudo os que buscam refúgio em outros países. A partir dessa nova relação que o país começa a restabelecer com a África, como o senhor enxerga as possibilidades de intercâmbio com a juventude africana, seja em aspecto de formação ou outro qualquer, que possa ajudar esses jovens africanos a se desenvolverem economicamente? A discussão sobre a migração é uma discussão muito intensa, muito longa, muito dura e muito cruel. Nós vemos todos os dias na costa africana, chegando a alguns países da costa europeia, Lampedusa, na Itália, que tem uma frequência muito grande, nas Ilhas Canárias, no arquipélago espanhol, né? Um número muito grande de pessoas que saem de situação de muita vulnerabilidade em alguns países africanos e chegam e querem chegar no paraíso. Isso acontece de forma muito frequente. Isso acontece também o fluxo migratório para os Estados Unidos, obviamente não com cidadãos africanos, na sua maioria, né? Claro, é outro contexto, mas isso é algo que precisa ser tratado. A Acnur tem usado muito do seu tempo, muito dos seus recursos, mais na ação ostensiva de cuidado do que na ação profilática, na ação que antecede esse fluxo. Isso também chega a ser uma questão de polícia, chega uma questão criminal, porque tem máfias que se beneficiam dessa situação, dessa situação de calamidade. O Brasil tem recebido muitos nacionais africanos, como tem recebido nacionais de outras regiões que têm os mesmos constrangimentos, as mesmas dificuldades que os nossos irmãos africanos têm. Eu costumo dizer que isso não se resolve apenas na decisão governamental. O Brasil não vai conseguir receber os cidadãos africanos e resolver as suas vidas aqui. Mas eu também tenho discutido e tenho agido na minha capacidade como animador dessa conversa, na minha capacidade como gestor, de usar ferramentas, instrumentos para que nós possamos, de alguma forma, limitar ou eliminar a possibilidade do fluxo migratório, principalmente de jovens, como você mencionou, que vêm ao Brasil ou vão para outros lugares em busca de melhores oportunidades. Nós lançamos, em 2017, um programa chamado, a tradução direta, é Programa de Capacitação de Jovens Africanos. Nós trazemos jovens africanos para o Brasil, ou levamos conhecimento brasileiro com pessoas do Brasil para jovens africanos em diversos ambientes africanos, diversos ambientes da África, para que o conhecimento que é aprendido aqui de forma presencial ou o conhecimento que é aprendido de forma presencial lá seja irradiado, seja capilarizado e as pessoas tenham condição de trabalhar. Esses programas que a gente tem, começou em 2017, começaram em 2017, um programa presencial, e depois, com a pandemia, nós aprendemos, e aí fizemos o programa de forma virtual, já capacitaram muitos jovens. E quando eu comecei essa iniciativa,
a gente foi procurado por alguns doadores, alguns parceiros, que diziam: vamos levar cientistas africanos para aprenderem no Brasil. Eu disse: não vamos fazer isso, vamos trazer jovens, e se for jovem desempregado, melhor ainda. Se for jovem que não tem experiência, tanto melhor. Nós queremos que esses jovens venham para o Brasil, adquiram conhecimento e sejam incentivadores de si mesmos, mas dos outros que estão no seu contexto, de que sim é possível fazer aqui na África ou lá na África aquilo que é feito no Brasil. E nós tivemos muitas boas experiências em diversos domínios. A agricultura talvez seja o ambiente mais fácil, porque o Brasil saiu, estou repetindo, saiu da sua situação de importador e hoje é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Produz para si, mas também produz para exportação. Então, esse modelo pode ser aprendido no Brasil pelos africanos e implementado lá? Sim. E aí nós desenvolvemos com o governo brasileiro, através das agências ou das organizações, como o APC, a Agência Brasileira de Cooperação, a Embrapa, o Senai, o Senar, né? Essas marcas brasileiras, elas emprestaram o seu conhecimento de muita excelência. Nós trazemos os jovens africanos e eles são muito bem reconhecidos como embaixadores e como catalisadores do conhecimento aprendido aqui. E eu podia dar vários exemplos do que nós já fizemos, do que pode ser feito ainda. E aí tem uma agenda que nós advogamos, que é a agenda da cooperação triangular. O que nós defendemos é experiências brasileiras exitosas podem ser trocadas, implementadas em contextos africanos, com a participação de terceiros, que podem ser os financiadores desses programas. Nos próximos dias eu estarei em visita oficial aos Emirados Árabes Unidos, que me convidaram, o governo me convidou para visitar algumas experiências e trazer algumas respostas que eles já fazem. No Fórum Brasil-África, nós temos a participação de alguns ministros emirates que vêm para o Brasil para discutir com eventuais parceiros brasileiros e africanos como eles podem se juntar nessa operação. Nós temos uma experiência muito bonita aqui no Brasil, e por acaso acontece no estado do Ceará, que é a Unilab, que é a Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, que foi uma experiência que iniciou no final do governo Lula, né? E é uma universidade que traz para o Brasil um número muito grande de nacionais africanos que vêm estudam, fazem a sua graduação e a sua pós-graduação, mas com o compromisso de voltar para os seus países e ali desenvolver uma nova lógica, de desenvolver uma nova mentalidade. E eu advogo que isso é a saída, porque o Brasil tem recursos finitos. Nós não temos condição de atender, de receber todos os nacionais africanos que vêm para o Brasil. Mas nós podemos, de forma muito proativa, solidária e realista, usar os conhecimentos que nós temos, né, e distribuir os conhecimentos para que se transformem em riqueza para o outro lado do Atlântico. Eu vou encaminhar a última pergunta aqui para o senhor. Na verdade, é uma pergunta não muito fácil a resposta, professor, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. A África tem, assim, como de resto, quase todo mundo, mas na África, particularmente, as questões da fome e da democracia são muito sensíveis. Nós temos constantemente tentativas de golpe, né? Atualmente, recentemente, no Noroeste africano, tivemos alguns casos. Aí eu pergunto para o senhor, como pode essa parceria do Brasil comercial caminhar lado a lado com a marcha, com a defesa da democracia, né, em nível mundial, né, que é uma coisa que o governo brasileiro advoga, né? Concretamente, nós temos exemplo da Embraer, por exemplo. A Embraer é uma empresa muito presente no continente africano, tanto na aviação comercial, né, que tem uma presença notável, mas também a gente viu nos conflitos recentes os aviões tucanos sendo usados, né? De que forma podem caminhar lado a lado a questão da defesa da paz mundial, da democracia e dos interesses comerciais do Brasil em relação à África? Eu não tenho dificuldade de abordar esse assunto. E eu recentemente fui entrevistado por um jornalista que me perguntou como é que o Brasil
Como pode um avião Super Tucano brasileiro ser utilizado num país que tem conflito, que não respeita os direitos humanos, a democracia? E eu disse, quando os aviões foram vendidos, eles não foram para esse fim. A Embraer, da sua linha militar, ela vende seus produtos, que são muito bons. Nós temos um avião brasileiro vendido e comercializado com uma outra nação. Esses países os países que você destacou aí, a região do Noroeste, o Brasil não pode ter uma ideia diferente do que o mundo tem. Qual é a ideia que o mundo tem? É que a África é um continente único, é um grande continente, mas os países são individualizados. E não se pode comparar o que aconteceu no Níger, no Burkina Faso, no Gabão, países que tiveram conflitos mais recentemente, o Sudão, com o continente como um todo. Porque o que acontece em um país não acontece em todos os países. Isso é perigoso quando a gente pensa que a África não é democrática, que a África tem regimes ditatoriais. Se nós olharmos a individualidade dos países, nós vamos ter chance de identificarmos de forma muito mais responsável qual é a realidade que existe naqueles países. Se nós não olharmos a individualidade, nós teremos, ao contrário, uma avaliação irresponsável, e aí vamos colocar todos os países juntos no mesmo espectro, como se o que aconteceu num país aconteceu no vizinho. A Nigéria, por exemplo, foi um dos países que, na CEDEAW, fez uma objeção e, de forma muito objetiva, chamou a atenção do Níger, né, e depois do Gabão, para dizer, olha, vocês não podem fazer isso porque vocês vão ter dificuldade, inclusive, conosco. Então, o Brasil vai continuar dialogar, fazer trocas comerciais com esses países? Sim. E os governos, eles mudam. É bastante possível que esses países que eu mencionei, em pouco tempo, eles tenham uma outra realidade. O que aconteceu naqueles países, o que acontece naqueles países, é uma necessidade, é uma ação direta que nós precisamos olhar com bastante cuidado como nós podemos intervir. Você mencionou a fome, e eu acho que isso é uma ação fundamental que o Brasil precisa chamar a atenção. O Brasil pode ajudar o continente africano a resolver esse problema que é constrangedor, esse problema que é desumano, esse problema que é bárbaro. Sim, o Brasil já resolveu o seu próprio problema da fome. O Brasil esteve no mapa da fome durante muito tempo. Infelizmente, o Brasil voltou. Recentemente, os dados mostram que nós temos dificuldade para resolvermos o nosso próprio problema, mas eu entendo que o Brasil tem um papel muito importante de chamar a atenção para si de um problema gravíssimo que acontece na África. A Nigéria, com a população que tem de 220 milhões de pessoas, tem a possibilidade de aumentar a sua população em 2050, portanto, menos de 3 décadas, para o dobro, 400 milhões de pessoas. Com uma área do tamanho do Nordeste do Brasil, um quinto da área da superfície brasileira. Então, não tem condição de produzir tanto alimento assim. Mas há uma chance de produzir alimento em outras regiões. E o Brasil pode pode ser o ator que leva essa agenda para o contexto africano, mas o contexto global. E eu aproveito para chamar a atenção de que as empresas que produzem alimento no Brasil, elas em algum momento precisam sair do Brasil e produzir fora do Brasil. O cerrado brasileiro já não consegue mais produzir. E nós vamos viver dificuldade muito, muito severa, porque os flancos do Brasil, as regiões amazônicas, né, as regiões mais ao norte, elas não vão ter mais chance de ser ocupadas como foram no passado mais recente. Então, as terras que precisam aumentar, os empresários precisam aumentar as suas terras para produzir, eles têm que buscar outros lugares. E o lugar onde eles podem buscar resposta é no contexto africano.
para alimentar a África, mas também outras regiões do mundo, China, Golfo e outras regiões da Ásia, inclusive. Isso pode ser feito? Pode. Depende de quê? Depende de vários fatores, mas depende principalmente do reconhecimento que a gente tem das oportunidades que existem. Então, a fome é um grande problema, sim, e o Brasil pode usar a sua lógica, né, para tentar resolver a fome, mas também produzir alimentos naquele contexto. Perfeito. Bom, esse foi o professor João Bosco Monte, nessa conversa muito legal sobre a África. Em nome de toda a equipe da Carta Capital, agradeço mais uma vez a presença do professor. E você que está nos assistindo, se você gostou dessa entrevista, se você gosta do jornalismo produzido pela Carta Capital, deixa seu like, seja assinante do canal, compre também a revista impressa, tem várias promoções sempre ao alcance da mão. E a gente está sempre contando com o apoio de todos para desenvolver nosso jornalismo. Tá ok, pessoal? Até a próxima.